Como podemos avaliar a situação da igreja nos dias atuais? Olha só, uma coisa vai puxar a outra. Veja só, estou aqui com uma lição da igreja. Aqui, ó. Aqui é a lição da escola dominical dos irmãos da Igreja Assembleia de Deus. O material, o Corpo de Cristo, que é o tema desse início de ano. E já começou com o pé direito. Um tema, um estudo riquíssimo, é usado pelos irmãos, amados irmãos da Assembleia de Deus, e também de algumas outras denominações que faz uso também desse material. É um material, começou este ano com o pé direito. Temas e assuntos de extrema importância. Vendo essa pergunta, a qual ele faz aqui, um assunto puxa o outro, uma coisa puxa a outra. O tema, deixa eu achar aqui, a página, que é o tema, pronto, aqui. É o tema do estudo desse domingo. Esse domingo que se aproxima logo amanhã. Aqui, ó. Lição de número 5, que é do dia 4 de fevereiro de 2024. Essa pergunta puxa a outra. Essa pergunta puxa a outra. Lição de número 5, 4 de fevereiro, no caso, amanhã. Aí veja só, qual é o tema para vocês que têm a lição? A missão da Igreja de Cristo. Aí vamos lá, uma coisa puxa a outra. Vamos na raiz da coisa. Claramente, quando você pega os 3 evangelhos sinóticos, e em todo o Novo Testamento, já é claro, qual a missão da igreja? Propagar o evangelho de Cristo. Proclamar, pregar a mensagem da cruz a toda criatura. No final dos evangelhos, Jesus comissiona seus apóstolos e já dá a missão a eles. Já os comissiona e já dá a ordem. Ide por todo o mundo levando a mensagem do evangelho, ensinando-vos a guardar tudo quanto vos ensinei. Ou seja, o que eu ensinei a vocês, o que vocês vivenciaram, viram, repassem para outros, até os confins da terra. Alunos fazendo alunos, discípulos, 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 e repassando a mensagem da cruz a toda criatura, até os confins da terra. Pois bem, primeiro ponto, missão da igreja, proclamar o evangelho. Segundo, e esse segundo se subclassifica-se em 2. Qual? Testemunhar de Cristo através das Escrituras Sagradas. Você vai testemunhar, você vai proclamar a mensagem do Evangelho a toda criatura e testemunhar, como eu disse, esse segundo se subclassifica em 2. Você vai testemunhar de Cristo através das Escrituras Sagradas, através da Palavra de Deus e testemunhar de Cristo através do seu testemunho de vida. E é nesse segundo item que eu quero entrar. Testemunho de vida. Que hoje, infelizmente, aí é que entra a primeira pergunta. Como eu disse, uma coisa puxa a outra. Aí é que entra a pergunta: como está a situação da igreja nos dias atuais? Ela está caótica. Ela está séria, está grave. A situação é preocupante. Porque, apesar do número grandioso de igrejas que temos, milhares, várias, não está saudável. Tem irmãos verdadeiros, varões guerreiros, varoas guerreiras, tem, lógico que tem, brigando, lutando, pregando, se esforçando, dando o seu melhor para Deus, mas muitos outros não. De acordo, agora vamos para números técnicos. Vamos adentrar no sistema. Vamos adentrar na história. Vamos começar. Repara só. Vamos usar aqui 2 instituições. A FAPESP, que é uma fundação de amparo à pesquisa do Estado de São Paulo, e o Instituto IBGE. Vamos usar dados dessas 2 fundações. Estima-se, a pesquisa que foi feita em 2019, hoje já está muito mais. Estima-se, de acordo com a FAPESP, essa fundação de amparo à pesquisa do Estado de São Paulo,
Estima-se que no registro de placas na Receita Federal de placas em nosso país, estima-se que tenha pouco mais, o que se tem em registro, pouco mais de pouco mais não, muito mesmo, mais de 109.300 e poucas, se aproximando de 110 mil placas de denominações diversas em nosso país. Olha só, pouco mais de 109.330 e poucas, porque já avançou. Com certeza, essa pesquisa é de 2019, já avançou. Mais de 109 mil placas de denominações em nosso país. Diversas, com a maior fatia do bolo, 48% disso, de igrejas pentecostais. Pois bem, que dá uma média aí por ano, nos registros, de mais de 6.300 igrejas por ano. Existe atualmente, com certeza já deve ter chegado aos 110 mil, que surgiu várias outras novas. Essa pesquisa é de 2019. Em 2019, quando fizeram a pesquisa, estava dando mais de 109 mil placas. Eu fiz algumas pregações já há um tempo atrás, que no tempo ao qual eu estava pregando, mostrando, estava em cerca de 30 mil placas. No tempo ao qual eu comecei a pregar, estava em 30 mil. Em 2015, mais ou menos, estava na casa dos 20 mil. 20 mil placas. No tempo que eu estava pregando sobre esse tema, estava em 30 mil. Agora em 2019, com certeza já passou, que estamos em 2024, ela já estava na casa dos mais de 109 mil placas, se aproximando de 110 mil. Mas estima-se que hoje, com certeza, deve ter chegado aos 110 mil ou muito mais placas de denominações diversas em nosso país. Falando, ressaltando. Voltando a dizer, com 48% dessa fatia de pentecostais, igrejas pentecostais. Dá uma média de mais de 6.300 igrejas por ano, cerca de 17 igrejas por dia sendo abertas. É uma alegria, né? De acordo com esse fenômeno explosivo, iniciou-se esse crescimento no Brasil por volta de 1960, quando começou a se fundar a igreja no Brasil. Pegou a primeira marcha, a segunda, terceira marcha e engatou com o crescimento lá por volta de 1970. Crescendo rapidamente. Por volta do ano 2000 a 2016 ela teve um pouco de redução. Mas não pouco demais, não reduziu demais. Reduziu um pouco, botou o pé no freio, mas mesmo assim, como nós podemos ver, cresce grandiosamente. Numa população de mais de 200 milhões de habitantes, pesquisas comprovam que, agora isso ao qual eu digo, são igrejas protestantes, igrejas evangélicas, que já fizeram pesquisa também. Ainda o número de católicos ainda é grande, mas vem caindo e sendo superado pelo protestantismo, que se manter nesse ritmo daqui a mais ou menos 10 a 15 anos, vai cobrir completamente e vai ser a predominância em nosso país. Agora, desse número de mais de 200 milhões de habitantes em nosso país, cerca, em média, de 70 milhões atualmente é evangélicos. Agora aí vem como está a situação. Entrando no tema, aí eu pergunto, 70 milhões de evangélicos, aí eu pergunto, cadê este povo? Leiam a biografia de Jonathan Edwards e John Wesley, avivalista de seu tempo, em seus tempos, homens que Deus usou poderosamente em vossas épocas. Causou rebuliço, foram espadas flamejantes na mão de Deus em vossos tempos. Houve mudança, se você ler a biografia daqueles homens, conseguiu produzir um avivamento poderoso em seus tempos, a ponto de a polícia chegar e dizer, cadê os criminosos? Cadê os crimes? Acabou, tá calma a cidade. Cadeias vazias, teatros vazios, bares vazios, uma calmaria. E em plena segunda-feira, em um círculo de oração, a cidade em peso presente conseguiu de fato um verdadeiro avivamento, uma mudança naquela nação. Hoje, olhamos para o Brasil,
uma população de mais de 200 milhões de habitantes, cerca de 70 milhões de evangélicos, uma média aí de 30%, vamos botar assim, 30%, um pouco mais de 30%, e a nação nunca foi tão corrupta. Os maiores cenários, os maiores escândalos que nós temos no país, sempre, na grande maioria das vezes, tem líderes eclesiásticos ou membros comuns metidos nos escândalos, levando o nome de Cristo ao vitupério, dia após dia. Líderes que se candidatam, líderes e membros de igrejas que se candidatam aos mais inumerados cargos públicos e quando chega lá, leva o nome de Cristo, leva a igreja de Cristo à desonra com os seus escândalos. Para que vocês possam ter ideia, uma nação com mais de 200 milhões de habitantes, com mais de 30% dessa fatia, como a gente já disse, os números de evangélicos, de homens e mulheres que se dizem de Deus, lógico que tem os homens de Deus e as mulheres de Deus, lógico, pastores, homens de Deus, lógico, mas com essa fatia de mais de 30%, Jesus aí entra na lição, vamos entrar na lição, que engloba a missão da igreja. Jesus diz que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Para uma panela de pressão de 1 mililitro, 1 litro de água, 1 mililitro de água, você vai pega o feijão, bota 1 litro de água, bota o feijão e vou dar o sabor. Apenas 5% de sal é o suficiente, 5% de sal é o suficiente para dar o sabor. Naquele 1 mililitro, 1 litro de água. 5% só é apenas o suficiente para dar o sabor ideal. Agora, Jesus chega e diz, vocês são o sal da terra, mas ele também adverte. Agora, se o sal se tornar insípido, sem sabor, não vai servir para nada, só para ser pisado pelos homens. Aí você vê, 5% é o suficiente para dar o sabor. Se eu botar 30%, 20%, 30%, acabou. O sal vai engolir completamente o resto da água, o resto do preparo, e vai ficar impossível comer. Ele vai absorver completamente. Aí uma nação onde temos uma explosão de igreja, a ponto de eu chegar e ver 3 igrejas de placas diferentes, uma colada com a outra. Eu presenciei. Um dia desse passei 2, isso aí, 2 igrejas que uma fala da outra. Uma chama a outra de seita, a outra chama a outra de apóstata, e colado, parede com parede. Isso não é saudável. Outra, aqui no bairro aqui próximo, 3 igrejas, uma tradicional, uma pentecostal e uma católica. 3 igrejas coladas, parede com parede. Isso é saudável? Não é saudável. Que briga é essa? Eu quero evangelizar, eu quero levar a mensagem da cruz. Chego na rua que tem 10 igrejas, vou botar minha igreja ali? Deixe eles cumprir a missão. Eu vou buscar agora um local que não tenha nenhuma, uma rua ou um bairro que não tenha nenhum para eu estar lá. Tudo bem que nos tempos presentes, com mais de 109 mil placas de denominações, fica impossível chegar num bairro e não ter igreja. Mas eu chegar com o intuito de evangelizar e colar parede com parede, aí fica difícil. Agora, se eu sou o sal da terra, se essa nação, se esses evangélicos, se o protestantismo em peso fosse sal, é claro que no meio desses 30%, no meio desses cerca de 70 milhões de evangélicos, tem sal aí, lógico que tem sal, mas grande parte do sal é insípido, grande parte do sal perdeu o sabor. Precisa de um choque ético, precisa voltar às Sagradas Escrituras, porque você conversa com gente letrada, mas também conversa com gente que, meu Deus, seguem constantemente os seus líderes e não compara com as Escrituras. Eu vejo gente que sobe num púlpito que não sabe o que é uma exegese bíblica. Ele não sabe nem o que diz. Ou sabe o que diz e manipula o texto, fazendo uma exegese, ou seja, assassinando o texto, para manipular e fazer com que as pessoas se caia na armadilha que ele está armando para pegar as pessoas. Porque quando você vai para a Bíblia, Jesus Cristo disse, quem conhece a minha voz, me segue. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Ela não segue a outro. Ele fala usando algo mesmo, relacionado mesmo. As ovelhas mesmas, elas não seguem de forma nenhuma outro pastor. Só o seu. Você pode chamar, ela não se esperneia. Ela conhece a voz. Mas quando o verdadeiro pastor chama, ela levanta a cabeça e o segue. Ela
só segue a ele. E Jesus usa essa metáfora para comparar suas ovelhas, porque os seus servos, de fato, seguem-o. Não vai seguir outro. Conhece a verdadeira palavra de Deus. Ele conhece os falsos profetas. Mas as escrituras já nos diz, Paulo já nos dizia, os apóstolos já nos diziam, que vai surgir falsos mestres com palavras fingidas, com aparência de piedade. E muitos seguirão os seus caminhos. E eles vão fazer comércio de vocês. Será que fazem? Outra pesquisa de cientistas religiosos fizeram pesquisa e viu que toda essa explosão numerosa de igrejas, de placas de denominações, apenas 1% é bíblico. 1% é bíblico. 1%. Apenas 1% disso é bíblico. O resto não passa de seitas e balcão de negócio. Teve um tempo que eu fui fazer uma pesquisa, né, que a internet ninguém disse. Eu fui, como historiador, como um pesquisador, como estudioso, eu fui buscar. E eu saí todo domingo com esse meu filho aqui, ó, era novo, ele e a mãe dele, e cheguei e disse, o que verem nas igrejas, fique na de vocês. Quando saímos dali, no meio do caminho a gente comenta. E a gente saiu todo domingo de igreja em igreja, para ver como estava o evangelho, como estava a missão da igreja de uma para com outra. Teve igrejas que fomos bem recebidos, que parecíamos que que a gente era membro dali há anos, aquela coisa boa. Tinha uma palavra boa, tinha uma palavra de Deus boa. Teve igrejas que a gente entrou, saiu, que eu disse, desliga a película aí da invisibilidade. Nós estamos invisíveis. As pessoas nem viram quando a gente entrou, nem quando saiu. A gente entrou escondido, será? Ou com alguma película que nos deixa invisível? Olha só. Igrejas que, meu Deus, cadê a palavra? Só tinha línguas. Um falando língua, outro falando língua, o pastor líder falando língua, outro falando língua para cá, outro falando para cá, vários ao mesmo tempo. E não segue o que Paulo disse, que 2 ou 3, 1, 2 ou 3 no máximo, e um de cada vez. E se tiver, quem interprete. Se não tiver, fique para com você e Deus. E ninguém obedeceu nesse templo. Eram vários falando, não tinha palavra, não tinha Bíblia. Eram vários falando e não entendiam o que o Espírito está dizendo. Interprete. Não tinha Bíblia, era o culto assim. Já outras, é só prosperidade, os cultos antropocêntricos. Só enaltecendo o homem. Só massageando meu ego. Então, esse monte de templo, infelizmente, e tinha os bíblicos, coerente. Mas é como a pesquisa diz. Tem pesquisas que é falaciosa, mas tem pesquisas que você vê. E eu fui vivenciar. E de várias que eu andei, igrejas que eu chegava na porta, que o auxiliar, o obreiro que estava na porta recebendo, parecia que estava vendo um inimigo na frente dele. Se eu não falasse, ele não dizia nada. De cara feia, lá, ó, na porta. Disse, meu Deus. Você já vem, muitos chegam em busca de, a vez de uma palavra de conforto, vê uma cara daquela na frente, e aí? Então, eu fui ver a realidade. Tinha igrejas bíblicas, mas eu encontrei pouquíssimas. Dessas a qual eu frequentei e andei, apenas uma porcentagem que eu posso dizer mesmo. De 1% bíblica. O resto era só heresia. Só heresia. É por isso que eu digo, você pode estar me vendo que não anda em igreja. Você pode dizer, que escândalo, um irmão de uma oficina, que é dono de uma oficina, disse, olha, 2 jovens trabalham comigo, mas está tão difícil levar esses rapazes para a igreja. Porque hoje em dia todo mundo viu, presenciou ou conhece algum crente, ao qual dá o péssimo testemunho no seu ambiente de trabalho, no seu local onde mora, na faculdade, no colégio. E isso atrapalha a missão da igreja, atrapalha a missão do servo e da serva de Deus, que tem que ter sabedoria e inteligência neste momento. Porque muitas das vezes você não pode nem mais falar. Porque se você fala, você tem que saber a hora que pode falar e pregar e a hora que tem que se calar e agir em silêncio. Mostrar Cristo de boca fechada.
com suas ações. Porque se você fala, para alguns você é agredido. Eu fiz um curso de teologia, quando eu fiz meu curso de teologia em nível médio, pastor Glauber, da Assembleia de Deus de Curitiba, foi um dos professores, e ele chegou e disse categoricamente, claro, e uma coisa que a gente vê, ninguém não nos respeita mais. Antigamente você comprava uma venda toda fiado, um pequeno mercadinho do meu bairro, levava todo fiado. Hoje ninguém quer mais vender para crente. Prefere vender para qualquer um, mas não quer vender para crente. As 3 classes no país em que menos se confia, uma pesquisa feita. Em primeiro lugar, político, ninguém confia em político. Os top 3. Primeiro lugar, político. Segundo lugar, polícia. E terceiro lugar, pastor. É as 3 classes, top 3, em que o povo brasileiro, pesquisas feitas, que as pessoas perderam a confiança. Político, vale ressaltar esse primeiro, político, é um dos países, é o primeiro país do mundo, é o recordista, Brasil, em que o povo não confia nos seus líderes. Porque tem país que o povo mata e morre para os seus líderes. Mas não o nosso. O nosso é o top 1 em que as pessoas não confiam em seus líderes. Então, político, segundo polícia, são todos policiais? Não, o meu pai era policial. Eu conheço policiais honestos, homens de Deus, homens bons, guerreiros, que morrem por mim e por você. Mas uma parte, que não são todos, é semelhante à igreja, o efeito manada, causa um estrago terrível por causa dos bodes que vivem no meio das ovelhas, os escândalos ao qual causam, termina respingando nas ovelhas. E o inimigo sopra mesmo nos ouvidos dos incautos e indoutos e dos nécios, causando assim aquele efeito manada que se espalha a todos iguais. E quando você chega, você é crente, é? O povo já olha assim meio atravessado. Antigamente olhava-se como homens santos ou mulheres santas, varões e varões de guerra. Mas hoje já fica olhando atravessado, porque sempre alguém conhece alguém que se mete em escândalo, ou alguém, oi irmão fulano, oxe, aquele ali é irmão, aquela praga é irmão, você vê o que ele andava fazendo aqui, isso, aquilo, outro. E termina-se hoje estando difícil de compartilhar e levar a mensagem. Muitos não querem ir para a igreja, muitos se decepcionaram, foram devorados vivos, entraram vestidos e saíram praticamente nus da igreja. E aí? Agora, tem igrejas bíblicas? Tem. Como eu vou descobrir uma igreja bíblica? Leia a Bíblia. Essa lição é ótima. Olha, mostra aqui para vocês. É ótima essa lição. Você pega auxílio com a Bíblia e estuda, e se adentra e se alimenta. Aí abre o leque, abre a sua mente. E você com entendimento, quando o lobo em pele de ovelha subir num púlpito, você conhece. Você olha assim, ó, já está falaciando as palavras e quer enganar as ovelhinhas. Mas você é uma pessoa que estuda, você não se deixa levar por um incauto daquele. Então, estude, leiam, para que vocês vejam cada vez mais sério que vocês têm que ler para abrir o leque. O Ministério Público lá do Sul, investigando, descobriu que o PCC abriu cerca de 17 igrejas evangélicas. E aí? O que é que vocês me dizem? E agora? Para lavagem de dinheiro. E aí? Você tem que ler, você tem que estudar. Eu, graças a Deus, cheguei ao nível hoje que lobo vestido de ovelha eu conheço. Quando ele abre a boca. Tanto que as Escrituras nos diz: pelos frutos conhecerei a árvore. Então, provai os espíritos. Então, minha gente, estamos precisando de um choque ético. Temos que voltar às Sagradas Escrituras. Chega dessas peripécias em cima do púlpito, desses rodopios de plantada de bananeira, de marcha, disso ou daquilo outro. Preguem a palavra fervorosamente. Sejam como espadas de fogo na mão de Deus, entrando entre juntas e medulas, pedindo o auxílio do Espírito Santo. Porque você pode ser eloquente como for,
Você e eu fala aos ouvidos, mas o Espírito Santo fala ao coração. Então, precisamos de Bíblia, comer Bíblia, repassar Bíblia. Missão da igreja, pregar o Evangelho e testemunhar de Cristo através das Escrituras e através da minha vida. Seja exemplo, porque seja sal de fato, que onde você chegar naquele ambiente, poucos crentes fervorosos de fato conseguir absorver completamente, sendo luz, absorvendo aquelas trevas completamente. Agora, se você for um sal íspido, sem sabor, insípido, sem sabor, você só vai servir, como muitos aí, para ser pisado pelos homens. Prega e quando sai, daí, e tu anda fazendo isso, aquilo outro, agora vem dar lição de moral. Ou seja, não vai ter valor. Você não vai ser uma ferramenta útil na mão de Deus. Amém?